profundeza, nós estamos sujos. É como se fosse uma árvore de raízes profundas, com galhos com folhas muito bonitas, mas a raiz está se alimentando de água suja. O lençol freático está contaminado de esgoto e a raiz está puxando o que há de pior. Mas as minhas folhas são bonitas. Mas João Batista fala que o machado está posto no caule da árvore. E vem chegando o reino de Deus. Glória a Deus. Jesus está voltando. Aleluia. Não tenha dúvida disso. Graças a Deus. Ele está voltando. Nós não podemos dar as costas. Nós não podemos simplesmente ignorar a verdade transformadora de Cristo e viver uma vida de mediocridade espiritual. Você não foi chamado para apenas frequentar um culto, cantar algumas canções e passar o resto da semana vivendo na prática do pecado. Não foi para isso que Deus te planejou antes mesmo de você ter forma. O projeto dele para você é magnífico, mas você está tentando se limpar sozinho. E Deus está falando com você: se você continuar tentando se limpar sozinho só para manter as aparências, você vai continuar sujo. Foi Ele que quebrou o seu jugo. Foi Ele que despedaçou as correntes que prendiam o mundo. É Ele que pode limpar você hoje, meu irmão. Não importa o estado que você entrou nesse tempo. Não importa o grau do pecado que você tenha praticado 5 minutos antes de entrar aqui. Saiba que o único que pode limpar você essa noite é Jesus Cristo. Glória a Deus. O sangue dele. Glória a Deus. Não perca essa oportunidade. Não faça isso. O povo de Israel estava perdido, adorando falsos deuses, uma idolatria terrível. Jeremias ficou durante toda a sua jornada pregando o arrependimento, pregando a mudança de atitude, pregando que as pessoas tinham que se voltar ao Senhor ao invés de viver na prostituição, na prática do pecado, da idolatria. No entanto, a história mostra que ninguém deu ouvidos a Jeremias. Ninguém. Olha em Jeremias capítulo 4. Jeremias capítulo 4, versículo 1 e 2. Deus está nos chamando para mudança, para arrependimento, para limpeza. Jeremias capítulo 4, versículo 1. Se você voltar, Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se você afastar para longe de minha vista, os seus ídolos detestáveis não vão se desviar. Se você jurar pelo nome do Senhor com fidelidade, justiça e retidão, então as nações serão por ele abençoadas e nele se gloriarão. Deus está nos chamando a se afastar das coisas do mundo, a se afastar das práticas erradas, a se afastar da omissão, do silêncio. Ele está nos chamando para afastar de tudo aquilo que se opõe à palavra dele. Ele está nos chamando para um posicionamento. Ele está falando que se nós voltarmos a Ele, Ele vai nos abençoar. Glória a Deus. Ele vai derramar a sua glória através das nossas vidas. Glória a Deus. Você vê o tempo todo no livro de Jeremias, Deus chamando Israel para a mudança. Deus chamando Israel para a mudança de mentalidade, comportamento. No entanto, o coração deles estava duro. Se você continuar aí no capítulo 5, versículo 20. Olha qual que é o problema. Você para pensar, poxa vida, Deus nos dá tantas oportunidades. Deus nos dá tantas oportunidades para mudarmos, para sermos abençoados, para caminharmos debaixo da glória, da graça
da misericórdia dele. Por que então nós não experimentamos isso? Por que tantas vezes ficamos pela metade do caminho? Por que ficamos como o povo de Israel, perdendo as oportunidades? Uma das razões está em Jeremias 5:20. Anunciem isto à comunidade de Jacó e proclamem em Judá. Ouçam isso, vocês, povo tolo e insensato. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Acaso vocês não me temem? Pergunta o Senhor. Não tremem diante da minha presença? Pois fui eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem bramir, mas não podem ultrapassá-lo. Mas esse povo tem coração obstinado e rebelde. Eles se afastaram e foram embora. Não dizem no seu íntimo: temamos o Senhor, o nosso Deus, aquele que dá as chuvas do outono e na primavera, no tempo certo, nos assegura as semanas certas da colheita. Porém, os pecados de vocês têm afastado essas coisas, as faltas de vocês os têm privado desses bens. Meu irmão, se a vida dura, se a caminhada está difícil, muitas vezes não é porque Deus nos esqueceu. Muitas vezes não é porque Deus se afastou. Pelo contrário, muitas vezes é porque nós temos nos afastado dele. Não é uma barganha. Não é venha a Deus e eu te darei bens. Venha a Deus e você vai prosperar. Mas é uma consequência da vida com Deus. Quem anda em pecado caminha debaixo de culpa, debaixo de problema, perseguição, doenças, transtorno, estresse. O que cansa não é a atividade, não é o ministério. O que cansa é o pecado. Se você está cansado, faz um filme aí de sua vida. Muito do nosso cansaço é pecado. Assim, já eu estou cansado porque eu trabalho demais. Então, o pecado chama ativismo, né? Tem gente que se orgulha de falar assim: eu sou workaholic. O que é workaholic? É um viciado no trabalho. Você chega para o irmão: vamos para a célula. Não tenho tempo. Irmão, vamos se envolver nos 72 ministérios da mocidade. Não tenho tempo. Então se envolve nos 202 da igreja. Não tenho tempo. Irmão, frequenta um dos 11 cultos da mocidade. Já é 10, não, agora é 11. Porque a quarta profética da Nova Portela está com a gente. Entendeu? Então, quarta-feira também a mocidade vai estar junto em nome de Jesus. Não tenho tempo. Mas a gente tem um culto que é sexta-feira, 10 da noite. Não tenho tempo. Tem um que é quinta, 10:30 da noite. Não tenho tempo. Então vem na vigília. Hoje tem vigília. Glória a Deus. Hoje na vigília nós vamos orar pelas eleições. Vai ter momentos, atos proféticos voltados para as eleições. Vai estar lá a equipe da mocidade. E a querida esposa vai estar lá para quem está. A querida esposa vai estar lá também. Nós vamos estar orando. Aquela famosa pergunta: o que você faz de meia-noite às 6? Vigília da mocidade. Tabernáculo, 15 para meia-noite até 6 da manhã. Hoje. Não tenho tempo, eu trabalho de turno. Fica para o inferno, tem um dia. Você vai ter bastante tempo. Vai para o micro-ondas do Beuzebu, que lá tem bastante tempo. As pessoas não têm tempo. As coisas de Deus não tem tempo. Isso é pecado. Nós estamos nos afastando sem perceber. A pessoa prega, a outra não ouve. Quantas vezes a gente está pregando, a pessoa levanta e vai embora, não ouve. Eu tenho vernissagem, eu tenho um bar de debutantes, eu tenho que ir na galeria de arte, eu tenho que... Não posso, agora eu não posso. As pessoas veem, mas não enxergam. Está vendo que está indo em direção ao precipício. Está vendo que está indo para o buraco. Continua.
pecado e destruir a vida dela. Mas o prazer efêmero da prática dele é mais importante que a eternidade do lado de Deus. Misericórdia, Deus. Aqueles 30 segundos, aqueles 5 minutos, aquelas meia hora que o prazer do pecado traz, que depois vem de bônus, semanas de problemas, semanas de culpa, uma vida de doença, uma vida de estresse e uma eternidade sem Deus. Misericórdia, Jesus. Quais as escolhas nós temos feito? Quantas vezes Deus tem falado para você sobre mudança? Quantas vezes você tem visto que precisa mudar, mas permanece no pecado? Permanece errado. E Deus te dá uma nova oportunidade. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas até quando? Até quando? E por quê? A explicação. Hoje é bom que só tem torcedor da América no culto, né? Então, vamos lá. Jeremias 8. Dá uma quebrada, né? Que o povo está tenso. Né? Jeremias 8, de 4 a 7. Por que que insistimos no erro? Por que que preferimos o pecado e a separação de Deus do que a vida eterna com Deus? Por que que Israel não ouviu o profeta? E por que que nós ainda hoje insistimos em não ouvir? Está em Jeremias 8, de 4 a 7. Diga a eles, assim diz o Senhor, quando os homens caem, não se levantam mais? Quando alguém se desvia do caminho, não retorna a ele? Por que será então que esse povo se desviou? Por que Jerusalém persiste em desviar-se? Eles se apegam ao engano e recusam-se a voltar. Eu ouvi com atenção, mas eles não dizem o que é certo. Ninguém se arrepende de sua maldade e diz, o que foi que eu fiz? Nós não mudamos porque nós não nos arrependemos. Fala assim, arrependimento. Fala de novo, arrependimento. Aí é a chave para mudar essa história hoje, em nome de Jesus. Meu querido amigo que nos visita, meu irmão.